Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a análise de um texto dissertativo. Nas aulas anteriores, lembrem-se que nós vimos a respeito dos tipos de introduções existentes, dos tipos de desenvolvimentos existentes e dos tipos de conclusões existentes. Então eu pedi que vocês analisassem cada tipo, verificassem qual o melhor formato que você providenciou ao decorrer da explicação. Alguns alunos já utilizam determinados tipos e aí cabe aos que ainda não o escolherem para verificar aí o melhor esqueleto da redação. Veja a introdução, veja o desenvolvimento e a conclusão se estão realmente conectados, tá? Então vamos lá, olha só. O texto que eu trouxe para vocês é o texto de uma aluna do Enem de 2018, Thaís da Costa, e ela trouxe aí como título Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então nós vamos verificar o porquê que a Thaís arrebentou aí no texto dela e trouxe para nós um formato simples, mas que compôs todos os elementos do texto, todas as indicações, todas as competências necessárias para que ela pudesse tirar a nota máxima, que é 1000, tá? Vamos lá. Primeiramente, claro, nós temos a introdução. Nós vamos ler e vamos analisar cada item que ela expôs aqui no texto. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Então, observe que ela já trouxe o tema, tá? Ela vai falar sobre a tecnologia e ela trouxe algo positivo falando a respeito da tecnologia. Ela diz que a tecnologia revolucionou. E vamos verificar de que forma ela continuou o texto. Então ela já trouxe a ideia central para nós, tá? Vai falar sobre tecnologia e ela trouxe aí um aspecto positivo. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Então ela trouxe a explicação, olha só, do porquê que a tecnologia revolucionou. Isso é mostrando que realmente ela teve pleno domínio daquilo que ela estava escrevendo. Ela relata e ela tem que mostrar o porquê tudo aquilo acontece. E ela mostrou, ó, toda a parte que está em negrito está fazendo a indicação da explicação do porquê que a internet revolucionou a vida em sociedade. Tal personalização, olha só, ela utilizou o tal para não repetir o termo que ela já utilizou anteriormente, fazendo aí o uso da coesão, tá? Uma amarração entre os parágrafos. Tal personalização, e aí cabe a você relembrar que personalização foi essa, se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, uma outra coesão, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, que foi o que ela explicou aqui, ela sempre faz essa amarração de um parágrafo com o outro para mostrar essa conexão e essa coerência, esse sentido que o texto nos traz. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então ela já trouxe aí para nós uma roupagem de preocupação. Ela trouxe toda a revolução da tecnologia, trouxe onde esses aspectos nos ajudaram, mas ela trouxe também aqui um questionamento, tá? Olha só, até onde esses aspectos estão conectados aos educacionais e aos econômicos? Vamos verificar o que foi que ela trouxe para nós aí na introdução. Então observem que na introdução, ela já trouxe o que ela ia nos dizer a respeito do tema, tá? Está aqui. E ela trouxe uma breve explicação. Vamos ver agora a metodologia da roupagem do desenvolvimento. Olha só. É importante ressaltar em primeiro plano, então significa dizer que ela vai trazer aí mais explicações
ela trouxe aí formatos que vão realmente ficar, olha só, organizados em numeração. De que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários? Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população. Olha aí, ela nos trouxe uma crítica. A internet veio, revolucionou, mas em alguns aspectos, como ainda foi mencionado na introdução, isso não aconteceu. E agora ele está mostrando o porquê que em determinados campos a internet não conseguiu ter aí uma revolução. Fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento. Então ela já trouxe aí a sua crítica, e a crítica está permeada em cima da educação, tá? E ela mostra o porquê que isso aconteceu. Muito importante, sempre que você mostrar algo, você comprovar com dados, certo? Sob esse âmbito, tá? O que ela explicou aqui, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio da análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando, assim, o modo de pensar dos cidadãos. Então, ela já está trazendo aí o resultado que toda essa problemática se instalou no âmbito aí social. Em meio a isso, ou seja, em meio a toda essa desestrutura, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação ao qual encontra-se sujeitado, neste caso, à manipulação. Então, ele está mostrando toda a roupagem, ó. No âmbito educacional, o que acontece é a manipulação. Dentro desse âmbito, a internet não conseguiu revolucionar. Infelizmente, aconteceu uma regressão. E ela mostra aqui o porquê que isso acontece, ó, devido ao baixo senso crítico da população. E ela mostra o porquê que esse baixo senso crítico aqui acontece, tá? Vamos verificar agora, no terceiro parágrafo, que ainda é de desenvolvimento, o que ela trouxe para nós de informação. Cabe mencionar em segundo plano, agora ela trouxe uma outra perspectiva, não mais educacional, tá? Vamos verificar agora qual foi a perspectiva. Quais os interesses atendidos por tal controle de dados? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Então, a autora do texto trouxe aí um dado histórico. Isso mostra que ela tem pleno domínio dos acontecimentos históricos, tá? Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, que é o dinheiro, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Olha aí a crítica embutida. Partindo desse pressuposto, uma coesão, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Então, no segundo plano, a perspectiva que ela trouxe foi sobre realmente o capital, o consumismo, a manipulação que é gerada diante aí do uso de determinados produtos. Vamos ver de que forma ela emplacou a conclusão. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos, aspectos esses que a internet não conseguiu revolucionar.
Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio das ofertas de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, coesão, evitar que sejam manipulados. Então, nós vimos aqui que há uma proposta de intervenção tentando solucionar esse problema. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva, consciência essa que faz parte da sociedade. Há, assim, uma outra coesão, fazendo amarração entre os parágrafos, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Então, olha só que a aluna trouxe para nós uma roupagem muito simples, não tem palavras que o significado, que o uso seja aí difícil, que você não consiga entender. O léxico que ela escolheu é muito simples, todos conseguem entender com a leitura e ela conseguiu a nota 1000, porque ela atingiu todas as competências necessárias. Ortografia, escrita, paragrafação, estrutura, o léxico que ela escolheu. Então, tudo isso é importante no ato da construção textual, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima!